Olá, estudante! Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Tira Dúvidas do programa Se Liga na Educação. Esse é nosso encontro diário e ao vivo com os professores. Bom, hoje você assistiu às aulas da área de Ciências Humanas e para tirar as suas dúvidas estão aqui comigo os professores Eduardo Dias, de Filosofia, e Elisa Aguiar Aziza, de Geografia. Conosco também os intérpretes de Libras, Flaviane Martins, Mariana Tupinambá e o Gilbert Santos, esse que você vê aí na tela. Bom, e agora é com você. Participe com a gente enviando a sua pergunta pelo telefone 31 3254 3009 ou pelo WhatsApp. O número é o 31 98295 2794. E é bom lembrar para você falar o seu nome, a cidade, a escola e o ano que você estuda. E para mais informações sobre o Se Liga na Educação, é só acessar o site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Professora Ziza, tudo bom? Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia. O que a gente viu hoje em Geografia? Primeiro, para o quinto ano, a professora Aline D'Angelis falou sobre questões ambientais e eu, com o sétimo ano, nós falamos sobre as unidades de conservação. Então, uma aula bem alinhada uma com a outra e questões muito importantes para discutirmos sobre o meio ambiente. Inclusive com direito a uma visita ao Parque da Rola Moça, né? É, a Serra do Rola Moça, Parque Estadual, e com a participação da ambientalista Janine de Oliveira, que foi uma aula muito legal. Para quem perdeu, vale a pena acessar a nossa aula no Se Liga na Educação e no YouTube. Isso aí. Professor Eduardo, tudo bom? Bom dia, Fabrício, tudo bem? Bom dia. Bom, e em filosofia, o que a gente viu? Hoje nós tivemos duas entrevistas. Na primeira entrevista sobre sabedoria africana, com a Makota Cássia, que ela falou um pouco sobre ancestralidade e eu achei interessante porque ela não falou só de um passado, mas também como que isso nos ajuda a pensar o futuro também, né? E a importância da preservação da consciência negra lá com o Quilombo. E a segunda entrevista com o Padre Newton falando sobre o sagrado e como que o sagrado dá uma orientação para a nossa vida. Isso aí, aula também bastante importante, maravilhosa. E se você perdeu alguma das aulas que os professores falaram, é só acessar o nosso canal da Rede Minas no YouTube, youtube.com/redeminas, ou no site que a gente citou agora há pouco, estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E por falar em canal da Rede Minas, é para lá que a gente vai agora com uma nova enquete que está rodando, está circulando aí no YouTube desde a semana. Aliás, essa enquete estreou hoje. É uma pergunta sobre a teoria da relatividade restrita, que é o tema de uma das aulas de física que serão exibidas nessa quinta-feira, dia 8. Vamos dar uma olhada? Para a gente acessar a enquete, é só você então digitar youtube.com/redeminas. A gente cai no canal da Rede Minas, temos aqui os nossos vídeos e na aba Comunidade é onde está a mais nova enquete do Se Liga, que diz o seguinte: a teoria da relatividade restrita surgiu para resolver a contradição entre a mecânica clássica e o eletromagnetismo. E para resolver essa contradição, Albert Einstein se baseou nos trabalhos de Hendrik Lorentz. Pois bem, qual dos fenômenos abaixo foi revelado pela teoria da relatividade restrita? Então, temos 4 alternativas: dilatação do espaço, contração do tempo, dilatação do tempo e dilatação da matéria. Essa aula vai ao ar ainda na quinta-feira, mas a gente já pode ir testando seus conhecimentos, se você sabe alguma coisa desse assunto. E eu começo com os professores Ziza e Eduardo. Algum palpite, professora Ziza? Muito bem. Assim, eu gosto de ficção científica, a gente ouve muito sobre a contração do tempo e na geografia também a gente fala da contração do tempo. É esse meu palpite, letra B. Letra B. Professor Eduardo. O meu é um chute completo, porque eu não faço a mínima ideia desse assunto. É uma aula importante assistir até para aprender. Eu vou chutar com a Ziza, a contração do tempo. Bom, será? Eu não vou marcar para não induzi-los a resposta, porque a gente tem os percentuais. Você pode ir no canal da Rede Minas, então, no YouTube, na aba Comunidade, e votar na enquete. A resposta correta você confere no Tira Dúvidas, então, dessa quinta-feira, a partir das 11h15 da manhã, com a professora Suzana Apolinário. Então, aproveite e teste seus conhecimentos.
Bom, e a gente começa o programa com dúvidas para o professor Eduardo, direto do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, aqui de Belo Horizonte. E a primeira pergunta é da Maria Beatriz. Olá, meu nome é Maria Beatriz, eu estudo no Colégio Tiradentes, Unidade Gameleira. Eu sou no terceiro ano do ensino médio e a minha pergunta é: a filosofia africana, antes da colonização europeia, era considerada de fato uma filosofia? Então, saudações aos alunos do Colégio Tiradentes, especialmente da Unidade Gameleira que nos recebeu, e aos professores e a toda a equipe lá do colégio. E é o seguinte, Maria Beatriz, isso é uma pergunta muito complexa. Primeiro problema é definir o que é filosofia africana. Porque algumas pessoas pensam, será que é possível fazer filosofia africana fora da África? Ou tem que ser lá dentro da África, feita por pessoas que nasceram lá? Então, por exemplo, alguém ligado a um quilombo que fosse fazer filosofia aqui no Brasil, seria filosofia africana? Seria filosofia brasileira? O que seria? Então, esse conceito de filosofia africana é um pouco complexo. Então, já começa por aí. Depois, porque nós temos dentro da filosofia pelo menos duas formas de pensar o próprio conceito de filosofia. Alguns dizem que a filosofia é aquele padrão grego que nós temos, né? Uma filosofia racional que vê a natureza separada da religião. Então, nessa perspectiva, a filosofia africana não seria considerada filosofia e nem a filosofia oriental e por aí vai. Então, essa é a forma clássica de se pensar a filosofia. Agora, por outro lado, mais modernamente, nós temos um grupo de pessoas, de filósofos, etc., que pensam que a filosofia é a busca pela sabedoria. Então, nesse sentido, outros pensamentos que não seguem o modelo grego também são filosofia. Filosofia oriental, filosofia africana. Então, nessa última perspectiva, que é a que eu gosto mais, inclusive, ela é mais abrangente, é menos preconceituosa, a gente entende, então, a filosofia africana como filosofia e tem grandes coisas para a gente pensar sobre a humanidade, sobre a relação do ser humano com a natureza, do ser humano com ele mesmo, sobre ética e costumes, etc. e tal. Respondido, então. Obrigado, viu, Maria Beatriz, pela participação. Fica o nosso abraço aí para você. Bom, professora Ziza, pergunta do 5º ano agora. Quais são as formas de contaminação da água e do ar? Então, estudante, é importante a gente delimitar que a poluição é quando a gente modifica esse padrão da qualidade, principalmente para a nossa respiração, para o nosso consumo, gerando até mesmo uma intoxicação se a gente ingere, né? O que pode gerar a poluição do ar? Principalmente vão ser as máquinas de combustão que geram a combustão, né? Seja o motor do carro, seja a fábrica, tudo que gera alguma queima de alguma substância que seja nociva, né? Quando a gente tem a contaminação da água, principalmente quando se despeja algo que não deveria estar no rio, seja uma fábrica de tintura ou de laticínios que joga o seu rejeito da sua fábrica de maneira criminosa, ou o esgoto da cidade que não é planejado, que não faz um direcionamento nem tratamento desse esgoto, isso contamina. E isso é só o começo da discussão, porque tem várias outras questões que a indústria química também indiretamente vai contaminar. Bom, e a pergunta agora para o professor Eduardo é da Maria Eduarda. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou do Colégio Tiradentes, Unidade Gameleira, sou do terceiro ano. A minha pergunta é: como a ancestralidade influencia na formação da identidade? Tudo bem, Maria Eduarda? Muito obrigado pela pergunta. É o seguinte, a formação da nossa identidade, ela passa por vários fatores, sofre influência de vários fatores. Um deles é a nossa capacidade mesmo como pessoa, né? Por exemplo, eu, Eduardo, percebo em mim uma capacidade de ser racional muito grande, mais do que ser afetivo, por exemplo. Então, essa capacidade de ser racional vai marcar a minha identidade, as minhas escolhas, o que eu vou fazer, né? Como que eu me percebo. Então, essa é a capacidade do indivíduo. Depois tem a identificação dele com outras pessoas semelhantes. Por exemplo, eu me percebo como negro e quando eu vejo alguma pessoa que eu também identifico como negro exercendo alguns cargos, fazendo determinadas funções, eu me identifico com ele e isso ajuda a formar a minha identidade.
E aí nesse ponto que vai ser um problema para nós que somos negros, porque durante muito tempo no Brasil, a negritude, essa característica nossa ligada aos negros, essa imagem, né, ligada aos negros, sempre esteve associado com a escravidão. Sempre foi associado com alguma coisa inferior. Então, muita gente que é negro não consegue se identificar como tal, porque associa as coisas ligadas aos negros com alguma coisa ruim, que é uma coisa que a gente precisa combater ainda e divulgar bem essa ideia de ligar os negros a coisas boas, né? Porque é bom ser negro. Então tem essa identificação e a identificação também com os descendentes, né? Quando eu começo a perceber a história dos meus descendentes negros, isso me ajuda a formar a minha identidade. E aí nesse ponto nós vimos lá na entrevista com a Macota a grande importância do quilombo, porque ela preserva a história da mãe dela, da avó e de outros, né, que vieram antes, que ajudaram a formar o quilombo. Então as pessoas que frequentam ali, elas conseguem ter essa identificação com a descendência deles. E outra coisa, os valores culturais, que é mais importante, mais sério, porque os nossos valores culturais vão ajudar também a formar a nossa identidade. E aí, nesse ponto, o quilombo também, né, a gente nem fala o tanto que ele contribui com isso, porque preserva o jeito de cozinhar, o jeito de pensar, os valores africanos que foram deixados pelos descendentes deles, né? Então, é desse jeito que a gente pensar a nossa ancestralidade ajuda a gente a formar a nossa identidade e tendo em vista o futuro. Pensar a ancestralidade nunca é pensar no passado, é aproveitar o passado para nos orientar para um futuro melhor. Até mesmo no contexto globalizado, né, professor? A gente vê uma homogeneização do comportamento, das músicas, das nossas formas de manifestar no mundo. E ao voltarmos para a nossa ancestralidade, para a nossa identificação do nosso povo, nós fazemos a reprodução daquilo que realmente, o que está no informal, né? Que não vai aparecer na mídia de maneira geral. Nós, quem dando mais valor àquilo que vai ter mais força, como por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, a festa junina é uma manifestação brasileira difícil de uma globalização querer combater. Mas existem danças, existem folclores, brincadeiras que as crianças faziam, né? Aquela brincadeira de bater, fazer assim. Se a gente não passa o recreio aprendendo desde a infância, nos parques, nos convívios da infância, brincando e ensinando as próximas gerações, as crianças vão ter como referência mais o meio digital ou o que estiver passando, o esporte que estiver passando no desenho animado, né? Verdade. Bom, Maria Eduarda, obrigado pela pergunta, um abraço para você também. E professora Ziza, próxima pergunta. O que são recursos não renováveis e quais são as consequências de sua utilização? Muito bem, os recursos não renováveis estão diretamente relacionados ao tempo de reposição da natureza comparado ao tempo humano, né? Questão de milhares de anos para se formar. Então, por exemplo, coisas que têm origem mineral, como as rochas, elas não são renováveis. Mas, por exemplo, quando a gente vai falar de petróleo, por exemplo, que é um combustível fóssil, ele se torna um bem não renovável, mais complexo ainda, ou então como as próprias rochas, né, de grande valor, diamante, ouro, eles não são renováveis e que têm um valor de mercado e uma função muito importante para a nossa sociedade. E o impacto que isso gera também é como que o fato de que se a gente não aprende a utilizar esses bens, eles podem ser nocivos até mesmo a longo prazo. Se você vê o filme da Disney, né, da Pixar, que é o Wall-E, que mostra um universo em que os robôs ficam limpando o planeta Terra de lixo, tem um tanto de satélite, né, um universo assim, numa condição exagerada do que é se a gente não cuidar do meio ambiente. A gente pensar em recursos renováveis para que a natureza tenha tempo de reposição e até mesmo a gente pensar como que a gente está produzindo as coisas. Será que a gente precisa mesmo desses materiais? Essa discussão é bem complexa, mas como ponto de partida, os recursos não renováveis são esses, assim. Bom, e a pergunta agora para o professor Eduardo é da Radassa.
Oi, meu nome é Radassa, eu sou aluna do terceiro ano do ensino médio do Colégio Tiradentes, Unidade Gameleira, e a minha pergunta é: como é a percepção do tempo em relação ao sagrado? Radassa, tudo bem? Que bom que você mandou a pergunta para a gente. A sua pergunta já merece uma aula bem grande, né? É um assunto muito complexo. Primeiramente, quando a gente vai falar sobre religião e sobre Deus, a gente tem que sempre colocar um se antes, porque nós não temos acesso a nada comprovável. Então, quando a gente vai falar de Deus, se Deus for desse jeito, se a religião estiver certa, né? E vamos pensar também que nós temos uma multiplicidade de religiões. Eu vou falar aqui na perspectiva cristã e das religiões africanas, que é o que eu conheço. Porque, por exemplo, eu não conheço o judaísmo suficiente para falar na perspectiva deles, ou do islamismo, por exemplo, né? O Padre Newton falou para a gente sobre um tempo chamado tempo escatológico. Esse nome é diferente, né? A escatologia na parte religiosa quer dizer aquilo que se está relacionado com o porvir, com o futuro do ser humano, especialmente após a morte. Seja um porvir individual, né? Depois que eu, enquanto indivíduo, morro, ou seja um porvir coletivo, né? O fim da humanidade, por exemplo. Então esse é o tempo escatológico. Se os cristãos estiverem certos, se Deus for perfeito, como os cristãos dizem, ele está fora do tempo. Então Deus não percebe o tempo, não perceberia o tempo do jeito que nós percebemos, de forma linear, né? Passado, presente e futuro. Ele percebe tudo ao mesmo tempo. Então, para Deus, o que aconteceu, Jesus Cristo morrendo na cruz, essa aula agora, a aula que eu vou dar daqui a 2 semanas, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse que é o tempo escatológico, né? E a religião, ela tenta um pouco fazer isso. Quando o Padre Newton deu o exemplo da missa, mas acontece em outras religiões. Na hora que está celebrando a Eucaristia, é a morte do Cristo que está sendo revivida com a mesma força que aconteceu há 2000 anos atrás. Então, isso é que é o tempo escatológico. Eu costumo usar um exemplo para mim mesmo, para pensar isso, do disco de vinil. Nós somos a agulha, né? A agulha percebe a música na hora que ela está passando no disco de vinil, né? Então ela não consegue ver a música como um todo, é só o momento que está acontecendo. Deus é a pessoa que coloca o disco de vinil, ele consegue enxergar tudo ao mesmo tempo que está acontecendo. Então esse que seria o tempo escatológico que a religião tenta repetir. E nós temos o tempo circular também. Você perceba que todo ano nós celebramos o Natal, todo ano celebramos a morte de Cristo e por aí vai, né? Então, o passado e o presente, eles se encontram como se fosse um círculo. E eu gostaria de lembrar que nem tudo que é sagrado é religioso. Então, por exemplo, o nascimento de um filho, né? A gente sempre comemora todo ano, apesar de não ser uma coisa religiosa. É diferente, por exemplo, do dia que você fez a prova de matemática. A prova de matemática linear já passou, você não fica revivendo isso, né? É uma coisa que está lá no passado. Então, é essa a diferença do tempo linear, que é da ciência, etc., do tempo da religião. Interessante. Obrigado, viu, Radassa, pela participação e fica nosso abraço para você também. Professora Ziza, o que podemos fazer para amenizar os impactos ambientais causados pelo homem? Muito bem. Primeiro, na escala local, na sua realidade, você pode rever como você está produzindo lixo, qual é a quantidade de lixo. Você pode pesquisar, por exemplo, sobre o que é pegada ecológica, qual marca você está deixando no planeta, com relação ao que você demanda para sobreviver e aquilo que você está devolvendo para o sistema mundo. Outra coisa no nível global, a gente começar a questionar como que as coisas são produzidas e por que elas são produzidas com aqueles materiais, com aquela fonte de energia, se ela é renovável ou não. Porque, em nível de proporção, quem mais tem impactado são as grandes corporações, seja na agricultura, seja na indústria, né? E essa dinâmica urbana que demanda muito recurso. A gente, localmente, é uma percepção da nossa realidade, para a gente começar a ter uma noção de que nós somos uma engrenagem de uma grande, complexa rede que reproduz e gera impactos ao meio ambiente. Então, é o conhecimento, é a sua consciência e a sua
mudança de práticas, de valores. Bom, e a pergunta para o professor Eduardo, a última do bloco, é da Ana Beatriz. Oi, meu nome é Beatriz, eu estudo no Colégio Tiradentes, Unidade Gameleira, no 3º ano do ensino médio. A minha pergunta é: o homem sabe que vai morrer e pode reagir a essa informação de diversas maneiras. Como a religião entra nesse processo? Olá, Ana Beatriz, obrigado pela sua pergunta. É o seguinte, nós seres humanos somos os únicos seres que temos consciência da morte. Só que a gente não sabe o que acontece depois disso, né? Então, nós desenvolvemos uma série de explicações para isso. Temos as explicações científicas, as explicações filosóficas e a religião vai ser mais uma delas. Então, eu queria dizer isso, é um acréscimo, né? Mais uma. E muita gente toma como a única explicação, né? Mas a religião vai ser mais uma. E a religião vai tentar fazer isso, tentar prever ou tentar dizer, dar um sentido para o que vai acontecer com a gente depois da morte, né? Vai ter um aspecto moral, vai dizer sobre castigo, sobre prêmio, alguma coisa assim. Mas eu gostaria de chamar a atenção porque, apesar da gente não saber o que vai acontecer no futuro, o que a religião fala para a gente é só uma aposta do que pode ser que aconteça com a gente. Ao pensar sobre a morte, a gente também já está pensando sobre a vida. Porque se eu penso, por exemplo, que Deus vai me premiar com uma vida boa, feliz lá no céu, eu já tenho que começar a viver bem aqui na Terra, porque senão não vou merecer esse prêmio. Estou falando de uma forma bem simplória, né? Que a gente fala prêmio e castigo é uma coisa bem infantil. Mas é uma forma que muita gente pensa. Então, quando eu penso sobre Deus, quando eu penso sobre a vida após a morte, eu também já estou pensando sobre a minha vida atual e dando um sentido para ela. Ok, professores. Bom, primeiro, Ana Beatriz, obrigado pela participação, abraço para você também. E aproveitando para agradecer a todos os alunos e professores da escola do Colégio Tiradentes, da Unidade Gameleira, aqui de Belo Horizonte. Um abraço do Se Liga especial para vocês. Bom, hora do intervalo, a professora Ziza continua conosco no próximo bloco, que terá também o professor Paulo Vinícius, de Sociologia. Professor Eduardo, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Fabrício, agradeço aos alunos que mandaram as perguntas. Bom, e você pode participar com a gente enviando as suas perguntas por telefone ou pelo WhatsApp. E o Tira Dúvidas volta daqui a pouquinho. Até já! Estamos de volta com o Tira Dúvidas de Ciências Humanas, agora com os professores Paulo Vinícius, de Sociologia, e Elisa Aguiar, a Ziza, de Geografia. E neste segundo bloco, com a intérprete de Libras, Flaviane Martins. E você, estudante, participe com a gente, envie a sua dúvida pelo telefone 31 3254 3009 ou pelo WhatsApp. O número é o 31 98295 2794. Professor Paulo, tudo bom? Fabrício, bom. Joia. O que a gente viu hoje em Sociologia? A aula de hoje foi voltada para o 3º ano do ensino médio e o tema foi a mídia e as comunicações. Então, como a Sociologia, ela vem problematizar alguns pontos que a mídia divulga as informações, por exemplo. Ok, e neste bloco as dúvidas para a professora Ziza são dos alunos da Escola Estadual Arthur Joviano, também daqui de Belo Horizonte. E a primeira pergunta é da Sara, que está no 7º ano do ensino fundamental. Oi, professora, tudo bem? Eu me chamo Sara, estou no 7º ano, estudo na escola Arthur Joviano e a minha pergunta é: o que é sustentabilidade e como eu posso ajudar? Ei, Sara, tudo bem com você? Muito obrigada pela sua participação, sua pergunta. A sustentabilidade é uma ideia que foi desenvolvida a partir da década de 80, depois de um encontro internacional que eles procuraram fazer o documento O Nosso Futuro. E aí, nesse documento, o desenvolvimento sustentável foi proposto como uma ideia de envolver tanto os interesses do preservacionismo como do desenvolvimento econômico e aí o terceiro fator, que é o fator social. E você pode participar disso
tendo mais consciência. No último bloco, a gente comentou que a consciência ambiental, como a gente pode ajudar a preservar o meio ambiente, está tanto no seu conhecimento de que você produz de lixo, para onde vai o lixo que você gera na sua casa, questionar como que na sua cidade as coisas são feitas, se existe estação de tratamento do esgoto. E quando você pensa em nível maior, você vê as empresas que você está consumindo, quais são os seus valores de consumo. Pensar também se os políticos que você, quando você vier a ser uma eleitora, você acompanhar qual é a responsabilidade ambiental que esses representantes estão tendo. E sempre estar informada, pois as fontes de energias estão mudando, os produtos, os materiais desses bens de consumo também modificam e a gente sempre buscar repensar como estamos produzindo nossos resíduos. Obrigada, abração para você. Isso aí, brigadão, viu, Sara? E abraço para você também. Bom, professor Paulo, pergunta do terceiro ano, se a função da mídia é transmitir a informação, por que ela não é neutra? Então, até brinco que não existe neutralidade. Não existe neutralidade ideológica, política, religiosa. Neutra é só sabonete, tá? De bebê. Então, na nossa vida a gente não vai ver ninguém que é neutro. Não existe imparcialidade, porque todos nós somos parciais. Então, vamos pensar o seguinte. A mídia, ela é controlada por pessoas. As pessoas, elas pensam, elas têm crenças, elas têm convicções. E, diante disso, a forma como cada pessoa vai transmitir as suas informações passa por esse filtro ideológico, independente do tipo de ideologia, econômica, política, filosófica, religiosa. Aí, no caso, se a gente pensar da mídia, dos canais de comunicação, nós estamos falando de canais que têm donos. Esses donos vão controlar aquilo que vai ser falado, porque eles que pagam aqueles salários, eles querem o conteúdo de acordo com aquilo que eles acreditam, porque eles são donos daquilo. Então, pensa na sua casa, ali não fala qualquer coisa, os seus pais responsáveis controlam o que é falado ali. Então, existe um editorial ali também, não existe neutralidade. E a mídia trabalha com essa ideia de editorial. O que nós vamos ter mais próximo de uma neutralidade, porque não existe uma neutralidade mesmo, mas um compromisso maior com a divulgação da notícia, com o fato, é a mídia pública. Porque as pessoas que ali trabalham, elas têm um compromisso com a informação e não com o lucro, por exemplo. Por exemplo, na rede social, a gente está usando para a gente interagir com os nossos amigos, mas tem propaganda que aparece ali, né? Assim. Existe uma intenção da nossa fala, existe uma história, o nosso olhar de mundo para a gente acabar fazendo as nossas escolhas. Fazer escolha é já um posicionamento, né, Paulo? Inclusive, nossos vínculos são construídos a partir disso. Nós escolhemos pessoas que têm afinidade com o nosso discurso. Ok, bom. E a pergunta agora para a professora Ziza vem do Vitor. Olá, professora, tudo bem? Sou Vitor Lopes, eu estudo na Escola Estadual Arthur Joviano, sou do 7º ano. Eu gostaria de saber qual é a diferença entre estação ecológica e parque nacional. Oi, Vitor, tudo bem? Obrigada pela sua pergunta. Então, eu estou vendo que você, com o professor Beethoven, delimitou bem o que são as unidades de conservação, né? As unidades de conservação são as formas como nós estamos fazendo meios de preservar, conservar espaços de áreas verdes, espaços patrimoniais naturais. E uma coisa que a gente tem as estações ecológicas, elas têm uma função muito envolvendo as pesquisas. Por exemplo, as estações ecológicas podem ter também uma estação de climatologia, meteorológica, para captar os dados. Pode ter, às vezes, animais que estão registrados nos chips e, com isso, tem a ver, então, com esse trabalho de ciência, de fazer um entendimento desse sistema, né? Já o Parque Nacional, ele vai ter, a gente já vê, né? O âmbito federal, o presidente, né? A união de todos os estados, quem é responsável por aquela área que está sendo preservada. Então, ela vai ter uma legislação específica de qual que é a guarda que vai ser responsável por ela, e que pode ser espaço de visitação.
Cada parque tem a sua regra, né? É importante a gente conhecer o ICMBio e aí a gente consultar sempre que vai conhecer alguma unidade de conservação, verificar quais são as regras. Pode tirar foto, não pode? Posso fazer uma trilha? Eu tenho que agendar essa trilha? Mais ou menos por aí. Isso aí, Vitor. Obrigado pela participação e um abraço para você também. Bom, professor Paulo, é possível divulgar informações sem fazer um julgamento moral do que está sendo falado? Eu falei que não existe neutralidade, mas o que nós temos visto cada vez mais são pessoas que ignoram grande parte da notícia e vão para o julgamento moral em torno do que está acontecendo. Então, quando vemos uma notícia de um crime, ao invés de narrar o que aconteceu, as partes envolvidas e entrevistar profissionais, seja do direito, da saúde, para falar como a legislação, como cada setor vê para aquela situação, não. O próprio jornalista, o próprio apresentador faz um julgamento moral, induzindo as pessoas a fazerem um julgamento pessoal em torno daquilo. Então, é possível fazer notícia sem ter esse julgamento moral e ajudar as pessoas a pensarem sobre o ocorrido. Então, vamos problematizar um pouco. Quem está apresentando pode noticiar, narrar o que aconteceu e convidar especialistas na área, cada um falando um pouco sobre aquilo e até mesmo, se tiver pontos divergentes, trazer especialistas de outras áreas para que assim a pessoa que está assistindo construa a sua opinião. Então, a opinião construída vai ser em torno daquilo que foi aprendido e não em torno do julgamento moral de quem está apresentando. Isso aí. Inclusive aqui na Rede Minas nós temos o Jornal da Cultura, né? Sempre que o âncora traz 2 especialistas na bancada para debater os temas e na tela vai passando os comentários dos internautas. Então é um modelo bem interessante, né, professor, de permitir que todas as opiniões, todos os pontos de vista, ou a maioria deles, sejam colocados em tela, não é? Inclusive, esse exemplo da Rede Minas dialoga com a resposta à primeira pergunta, que essa emissora de concessão pública, assim, a emissora pública, ela tem um compromisso com o fato, com a notícia, e não com o lucro para atender algumas empresas. Ok, e a pergunta agora para a professora Ziza a pergunta é do Henrique. Oi, tudo bem, professora? Eu sou o Henrique aqui da Escola Arthur Joviano, eu estou no 7º ano. Eu queria saber se a Serra do Curral pode ser considerada um monumento natural aqui de Minas Gerais. Henrique, que pergunta boa que você está fazendo, ainda mais que a questão da Serra do Curral está muito em voga, né? Nós vemos muitas notícias sobre os interesses por trás do que é a Serra do Curral, como um patrimônio da cidade de Belo Horizonte, um cartão postal importante da nossa cidade, assim como uma importante, que tem um grande potencial minerário e com isso existem muito interesse por trás. A sua parte minerária, ela precisa ser preservada, pois para ela ser tão alta como um grande paredão de Belo Horizonte, ela precisa continuar tendo essa rocha. A gente vê processos de intemperismo, de erosão, porque perde a estrutura dessas rochas resistentes, fica um solo bem frágil e com isso a gente perde o que é a possibilidade da Serra do Curral. Se ela é um patrimônio, um monumento natural, infelizmente não é. Ela sendo, vai ser uma forma da gente conseguir conservar essa importante paisagem de Belo Horizonte. Nós temos outros monumentos naturais na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, né? Mas ainda Serra do Curral não. Ok, obrigado, Henrique, pela participação e abraço para você também. Bom, professor Paulo, como funcionam os padrões de manipulação? Na aula de hoje, parti de um livro que chama Padrões de Manipulação da Grande Imprensa, onde o autor ele trata de 4 padrões. O padrão de ocultação, que é aquele onde a mídia, por meio de seu editorial, vai falar o que é e o que não é notícia. Então, vai ter esse filtro, porque determinado canal está abordando uma notícia e outro não. Porque passou por esse filtro onde se diz o que é e o que não é. O segundo é o padrão de fragmentação. Então, partes da notícia ela vai ser transmitida. Então, acaba que nem tudo vai ser transmitido, porque eles vão julgar o que é e o que não é
notícia dentro do que aconteceu e o que pode ser transmitido ou não, inclusive para influenciar a opinião das pessoas. O terceiro é o padrão da inversão. Então, é aquele momento onde o jornalista, o apresentador, ignora parte da notícia e traz aspectos supérfluos e foca mais nisso, ignorando a notícia principal. E o quarto é o padrão da indução, onde se utiliza pessoas, marcas que são conhecidos para influenciar a gente em torno de um assunto, porque nós conhecemos aquela pessoa e questões afetivas, nós vamos seguir o que aquela pessoa está fazendo, que é o caso da propaganda, ou então quando chama alguém que não é especialista em uma área, mas que é conhecido pelo seu trabalho artístico, para opinar sobre um tema, por exemplo. Bom, e agora a professora Ziza responde a pergunta da Águida. Olá, professora, meu nome é Águida, sou do 7º ano da Escola Estadual Arthur Joviano. Eu queria saber uma pergunta, se no futuro pode faltar água com o desmatamento do cerrado. Olá, Águida. Muito obrigada pela sua pergunta, muito necessária. O cerrado é muito importante para a reposição dos nossos aquíferos. Então, sim, se a gente acaba com o nosso cerrado, a gente perde a maior parte das nossas nascentes, seja do Rio São Francisco, seja do Rio Doce, seja do Rio Paranaíba, tantas bacias hidrográficas que têm muitas funções para energia, fornecimento de água, abastecimento, tantas coisas. O cerrado ele tem essa função tanto pela característica do seu solo, das raízes das suas árvores, como a questão mesmo de acompanhar, né, como a mata ciliar, as matas galerias. Diferente de um rio formado pelo degelo, a fonte de água vai ser o quê? O degelo das neves eternas das montanhas e que contribuem por bastante tempo os rios. O rio Amazonas é um rio assim. No Brasil, a maior parte dos nossos rios, o que contribui é esse armazenamento das águas das chuvas. Se a gente não tem cerrado, não tem vegetação, como que a gente reabastece essa bacia? Isso aí, obrigado, viu, Águida, pela participação e aproveito para agradecer a todos os estudantes e professores da Escola Estadual Arthur Joviano, que fica aqui em Belo Horizonte, em especial o professor Beethoven e ao diretor Daniel. Bom, pergunta agora para o professor Paulo é a seguinte: de que forma a mídia pública contribui para a seriedade das informações passadas, professor? Essa pergunta o Fabrício respondeu quando ele deu o exemplo do Jornal da Cultura, porque existe um processo de elaboração desse material onde a gente percebe a pesquisa envolvida, onde a pesquisa ela não é... Quer dizer, a notícia ela não é transmitida de imediato num teor de sensacionalismo. Então, existe uma cautela para que a notícia seja transmitida de forma séria. E quando existe esse timing do acontecimento estar sendo transmitido no momento, então chama especialistas que são pessoas mais capacitadas para falar daquilo naquele momento. Então, a gente percebe ali uma seriedade e um compromisso, porque a mídia pública não quer causar um sensacionalismo, uma sensação de medo, porque não é função dela. Inclusive, a gente percebe, dentro do exemplo da própria Rede Minas, o compromisso com a cultura. Porque ela não quer mostrar um Brasil, uma Minas Gerais violenta, carregada de ódio, mas mostrar uma diversidade de pessoas, de ideias, uma diversidade cultural, de histórias. E isso é uma das principais funções dessa mídia. Até mesmo quando a gente vê um atleta que às vezes não tem posicionamento, não se debruça sobre isso, existe uma identificação. Por exemplo, ginástica olímpica, a pessoa vem e opina sobre uma questão política, o que vai acontecer? Essa pessoa vai dizer até onde ela entende da história de vida dela. É igual uma pessoa sendo entrevistada na rua. Outra coisa, uma pessoa que lê livros, discute, já tem um olhar direcionado sobre isso e com isso é um formador de opinião, mas não necessariamente vai formar a sua opinião. Você vai ouvir esse formador de opinião, diferentes posicionamentos e a partir disso você vai entendendo
aquilo que você vê como verdade, aquilo que gera uma identificação com as ideologias que você se identifica. E é bom lembrar, tem um ponto que é importante esclarecer, quando falamos de especialistas, não são só os acadêmicos, Sim. porque quando a emissora traz artistas, eles são especialistas naquele aspecto da cultura, e nem todos têm uma formação acadêmica, mas eles são especialistas naquilo que eles produzem. Contadores de histórias, líderes comunitários, líderes quilombolas, professores de alguma atividade social, né? A história de vida também já dá verdade, não ficar só no academicismo. Valoriza outros tipos né? de saberes também. Sim. Aproveitar para convidar você que está acompanhando o Tira Dúvidas a assistir o Jornal Minas, primeira edição, que é daqui a pouquinho, logo depois do Tira Dúvidas, 12h30. Bom, professora Ziza, pergunta do 7º ano, o que é SNUC? SNUC é a sigla para Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Foi criado no ano 2000, e ele está amparado na nossa Constituição e, ao criar esse sistema nacional, dá uma continuidade. E aí existem conselhos que vão participar na criação de cada unidade de conservação. Igual a gente falou na aula com a Giannini, as unidades de conservação, cada criação depende das personagens envolvidas, sejam as representações sociais, os interesses comerciais das empresas, e o poder público, que vão sempre tentar priorizar aquilo que naquele momento vai fazer sentido. E claro, o meio ambiente, nós também somos a voz do meio ambiente. Não existe, por exemplo, aquele representante daquele bioma. Nós somos também esse olhar, né? Então, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Bom, professor Paulo, pergunta agora é a seguinte: se a mídia pública tem um vínculo com as instituições do Estado, corre o risco de ela se transformar em uma ferramenta de propaganda de governo? Uma pergunta problemática para a gente responder de imediato. Primeiro, vamos entender o seguinte. O governo, quando ele está atuando, ele tem as políticas públicas de Estado, aquelas que já existem, independente do governo, e as políticas públicas de governo, que foram criadas no governo dele. E sempre quando ele está atuando, ele faz propaganda para melhorar o seu, como a população está avaliando o seu governo, ou para dar satisfação para essa população, para falar, estamos trabalhando. E para isso precisa utilizar as várias emissoras, por isso que os governos contratam espaços nas emissoras. Então, resolvemos uma parte da resposta. Mas o que acontece e que não pode acontecer é quando um governo pensa, olha, eu vou controlar determinada emissora, porque tem um poder sobre ela, e a partir dali eu vou controlar os discursos, o que vai ser transmitido, e não vou aceitar nenhuma crítica ao meu governo. Porque mesmo sendo uma emissora pública, quando o compromisso é com a transparência, com a notícia, vai ter momentos que ela vai até puxar a orelha do governo do qual ela faz parte. Porque a função dela não é, usando aquela expressão, passar o pano, mas transmitir a notícia. Então, quando a gente vê, quando uma emissora, seja de televisão, de rádio ou do jornal impresso, por exemplo, ele começa a fazer propaganda para melhorar a imagem de forma acrítica, sem qualquer crítica, então a gente vê que o governo ele está manipulando esses canais, o que é considerado errado. Elogios em excesso, Sim, né? Isso. A gente vê também, por exemplo, um debate que está acontecendo na Câmara dos Deputados ou dos vereadores, e aí mostra só um lado na mídia, e aí já mostra essa imparcialidade. Sim. Uma maneira de mostrar o debate além de ouvir a população nas entrevistas, é também mostrar essas vozes, né? Sejam as representações sociais, seja os deputados de oposição ou que são do mesmo lado do personagem político do momento, seja prefeito, governador. É um né? debate que se arrasta ainda, né, professores? Mas muito interessante, pertinente e necessário. E que a gente tem que ficar atento, porque senão é censura, né, Fabrício? Com certeza. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo agora. E no próximo bloco estarão conosco os professores Fernando Figueiredo, de História,
e Felipe Pinheiro, de Filosofia. Professora Ziza, professor Paulo, obrigado pela participação sempre rica aqui com a gente no Tira Dúvidas. Obrigada, um abraço para a minha escola, Arthur Joviano, todos os meus colegas, professores e alunos. Bom, e se você não mandou a sua pergunta ainda, aproveite, envie aqui para a gente pelo telefone ou pelo WhatsApp. E o Tira Dúvidas volta em 3 minutinhos. Até já! Estamos de volta com o Tira Dúvidas de Ciências Humanas. Neste último bloco, com os professores Fernando Figueiredo, de História, e Felipe Pinheiro, de Filosofia, além da intérprete de Libras, Mariana Tupinambá. Bom, e se você quiser participar com a gente, dá tempo ainda, viu? É só enviar a sua dúvida pelo telefone 31 3254 3009 ou pelo WhatsApp 31 98295 2794. Aproveite e participe com a gente. Professor Felipe, tudo bom? Tudo jóia, Fabrício. Joia. O que a gente viu hoje nas suas aulas? A gente trabalhou um pouco a relação entre Oriente e Ocidente, pegando como referência o yoga e a filosofia, de modo geral, ocidental. A aula, por sinal, muito bacana também, né? Quem que não viu pode revê-la no nosso canal da Rede Minas no YouTube, youtube.com/Rede Minas. Professor Fernando, tudo bom? Tudo jóia, Fabrício. Joia. E em História, o que a gente viu? Bom, olá para vocês. Então, em História, no 4º ano do ensino fundamental, falou sobre as migrações internas no Brasil. No ensino fundamental 2, o 6º ano falou sobre peste bubônica, o 8º ano falou sobre discursos civilizatórios e o 9º ano falou sobre terrorismo contemporâneo. Ok, então vamos começar com as perguntas. Professor Fernando, primeiro, pergunta do 9º ano, professor. Segundo as leis brasileiras, o que pode ser considerado terrorismo? Bom, pela legislação atual do nosso país, né, o terrorismo ele vai ser qualquer tipo de ação que provoque, né, algum tipo de comoção social, né, que provoque alguma alteração nas relações da sociedade, tá? E essa alteração, nem sempre ela é benéfica, tá? Então, quando a gente está falando de terrorismo, né, pela legislação, a gente está falando de ações que vão, né, de alguma forma, perturbar a sociedade brasileira. Bom, agora pergunta para o professor Felipe, 2º ano. Professor, existe alguma relação entre o budismo e yoga? Então, Fabrício, de modo geral, quando a gente pensa nessas duas vertentes aí de pensamento e de prática, como elas são oriundas do Oriente, boa parte das vezes a gente pode fazer alguma confusão, né? Tem muitas confluências quando a gente pega tanto o budismo quanto o yoga e também tem diferenças. Como a gente viu na aula, né, o yoga ele é um sistema filosófico indiano, que aqui no Ocidente a gente se apropriou de um jeito um pouco diferente, essa parte mais filosófica acaba ficando em segundo plano. E o budismo também tem essa parte mais prática, que geralmente a gente pensa na questão da meditação, que é mais comum, mas tem todo um sistema ético, epistemológico por trás também. Então, de um modo geral, a gente pode talvez fazer uma aproximação pensando que, como a gente viu na aula aí sobre o yoga, né, que o yoga ele é dividido em 8 partes, quando a gente pensa esse Ashtanga Yoga. Então, você tem uma parte voltada para a ética, epistemológica, essa parte da meditação, e o budismo, de modo geral, pensando na raiz também, né? De modo muito breve, assim, um contexto do budismo, quando a gente pensa no Shakyamuni Buda, que começou com esse movimento, era um contexto muito descontente com a questão dos sábios da época, era uma coisa muito estática, e ele se confronta com aqueles 3 momentos clássicos que a gente vê, que é com a morte, com a doença e com a velhice. Ele vivia encerrado ali no palácio, e depois disso ele vai buscar um autoconhecimento. Então ele bate de frente com algumas coisas. Então, por exemplo, o yoga ele ainda está associado a uma tradição muito onde a gente vai ter uma alma que a gente chama de Atma e uma divindade maior que no geral a gente chama de Brahma, coisa que a gente não vai ter no budismo, por exemplo. Muito como a gente vê falar que o budismo é ateísta nesse sentido, porque realmente tem essa ausência de uma divindade maior que no yoga, dentro dessa tradição védica, de uma forma geral, é muito mais presente. Então a gente tem confluências e tem outras caminhos que vão acabar se separando, mas todos bebem desse mesmo vertente dessa tradição védica. Ok.
Bom, professor Fernando, a pergunta do 6º ano agora, o que foi a peste bubônica? Pois bem, eu ia até fazer uma pergunta para o Felipe, mas depois eu pergunto. Sim. Pode perguntar, professor. Mas eu ia, porque você falou da questão, né, da separação filosófica, né, porque a gente pensa em yoga muito com a questão do corpo, né? Total. Então, o mundo ocidental, ele transformou, né? Tem uma questão, talvez assim, para ficar muito direcionado com o que a gente vem trabalhando, essa questão de uma estética, né, desse apelo ocidental para a beleza do corpo, né, essa coisa mais física. Então, dentre as 8 partes que a gente comentou na aula do yoga, você tem uma que é o asana, que é justamente essa atividade mais física, né, que realmente modela o corpo, flexibilidade, saúde, e aí tem um apelo muito maior com essa tradição, sei lá, o sistema econômico, eu acho que tudo conflui um pouco para isso ter ganhado um destaque. Até a própria filosofia grega que tem um pouco, né? Tem essa proximidade também, né? Essas estátuas mostram muito bem o quanto o corpo era valorizado e hoje a gente tem um resgate disso, de certo modo, às vezes de um jeito não tão benéfico, né? Mas que, querendo ou não, ainda fala alto. Né? Beleza. Obrigado. Bom, então, peste bubônica, pessoal. Peste bubônica ela é uma doença, né, que era endêmica no continente asiático e ela acaba, né, com o aumento das relações comerciais entre o Ocidente com o Oriente, ela vai acabar, né, chegando até as cidades medievais europeias, ali, né, no início do século XIV, e com isso, né, ela vai se espalhar, né, pela Europa a partir ali, mais ou menos, né, por volta do ano de 1348, que é considerado, né, o ápice da peste negra europeia. E aí a peste bubônica, né, o rato tem o sangue contaminado, a pulga pica o rato, né, e depois pica o ser humano, transmite a bactéria para o ser humano, a bactéria se reproduz e ela se concentra nos bulbos, né, ela vai formando bulbos no corpo, né, ela se concentra no sistema linfático e vai fazendo esses inchaços que acabam gerando pequenas hemorragias no corpo e, com isso, né, esses bulbos vão ficando ali com aquela cor roxa, porque tem sangue misturado ali. E aí por isso que também chamava peste negra. Bom, agora pergunta para o professor Felipe. As filosofias ocidentais influenciaram no surgimento das filosofias orientais, professor? A ideia da aula foi justamente mostrar que sempre existiu uma conversa, né, entre esses extremos aí do globo. Hoje é muito comum a gente pensar, né, um conceito que um tempo atrás era até mais falado, essa coisa da globalização, o quanto a comunicação hoje é mais facilitada, essas trocas de informações são instantâneas, se a gente for parar para pensar. Mas na antiguidade, pensando ali, por exemplo, no século V a.C., onde a gente tem o que a gente fala é aquela filosofia grega clássica e também boa parte desses sistemas filosóficos indianos e orientais se delineando melhor, já havia muito essa troca, né? Por exemplo, na aula a gente comentou como que Alexandre o Grande, a viagem dele para o Oriente, para a Índia, para o Egito e tudo mais, foi junto ao séquito dele vários pensadores gregos. Então essas trocas ocorreram e muita coisa veio para o Ocidente do Oriente. Por outro lado, também a gente tem, quando a gente fala de Pitágoras, outros filósofos até anteriores um pouco a esse período, uma conexão já com o Antigo Egito, né? Então você sempre teve essa interconexão, essa troca, essa mediação de conhecimentos. Então falar de uma influência de um no outro é uma coisa muito drástica quando a gente fala. Realmente é uma troca, né? Você tem autonomia enquanto ser humano, a gente manifesta pensamento, vai tentar interpretar a realidade, as relações que a gente estabelece. E, querendo ou não, hora ou outra, esses encontros favoráveis para essas trocas ocorrem e aí a gente vai tendo essas identidades sendo formadas de um modo um pouco mais claro, né? Mas é sempre mais uma troca do que uma imposição e tal. Apesar de toda uma questão colonial que a gente tem, né? Depois com o desdobrar do tempo, que de fato a gente vê que essa filosofia europeia, como a gente comentou, acaba sendo hegemônica e construindo estratégias mesmo para se manter nesse lugar de destaque. Bom, agora, professor Fernando, a pergunta é do 8º ano. O que é uma ideologia civilizatória? Bom, essa é uma questão bastante simples, né? O que é uma ideologia civilizatória? É o conjunto de ideias de uma civilização, tá? Então, você tem um conjunto de pessoas que forma, né, uma sociedade, que forma uma civilização. Essa civilização ela tem, né, seus traços culturais, suas tradições, suas doutrinas e
né, por ter essas tradições, essas doutrinas, ela cria um discurso para a sua sobrevivência. Então, você tem, né, esse discurso civilizatório, é o discurso de preservação, né, de uma determinada nação, de uma determinada sociedade. Até aproveitando, né, assim, é uma coisa muito espontânea, muito legal que a gente, enquanto organização social, faz e que também pode ser arriscado, né, quando de fato a gente tem uma segunda intenção, pensando, por exemplo, na aula que o Eduardo, no bloco anterior, comentou, né, essa questão da filosofia africana, essa coisa da filosofia oriental, é muito isso, né? Sim. O quanto essas diretrizes podem ser maléficas se levadas para um lado mal intencionado mesmo, né, de aniquilar uma outra ideologia civilizatória e deixar a minha em evidência, né? Através do discurso. Justamente, né? Bom, e se você acompanhou as aulas de filosofia e história de hoje, mas ficou com alguma dúvida? Não fica com dúvida não, manda aqui para a gente a sua pergunta para o professor Fernando ou para o professor Felipe responderem. Bom, professor Felipe, me conta aqui, se o yoga é uma filosofia, por que valorizamos apenas a sua dimensão física enquanto atividade corporal? Justamente, vai bem de encontro o que o Fernando comentou aqui antes, né? E eu acho que vai de encontro a essa última pergunta que ele acabou de responder. Quando a gente pensa nessa ideologia civilizatória, a gente tem, por exemplo, aqui no Ocidente, de uma forma muito marcante, pensando na tradição religiosa, espiritual, que formou a identidade do Ocidente, a tradição cristã, né? Então, quando vem, por exemplo, um conhecimento de um lugar mais distante do Oriente, etc., que tem todo um arcabouço também intelectual, epistemológico, metafísico, acaba que esse encontro pode gerar um conflito, né? Então, essa tradição cristã, por exemplo, que é muito sedimentada aqui, inviabilizou um pouco, né? Isso é só um elemento, é óbvio, tem várias outras variáveis que tem que ser levadas em consideração nesse tipo de abordagem, mas foi um dos elementos, por exemplo, que fez com que toda essa parte filosófica mesmo do yoga fosse diluída. E, de novo, né, com esse apelo ao corpo que a gente tem no Ocidente, pensando sempre nas artes mesmo, igual o Fernando comentou, desde da origem grega, o Renascimento, com esse resgate, acaba que o yoga, né, virou essa referência para um trabalho mais voltado para essa parte física, né? Tem toda uma questão neoliberal, igual a gente falou, econômica também, comercialmente a ser explorada, né? Então a gente tira um pouco daquele substrato que traz essa essência filosófica e fica um pouco com essa questão mais superficial aí, tendo um destaque maior. Bom, e a pergunta agora é da Renata. Ela mora aqui em Belo Horizonte, já é formada no ensino médio e pergunta ao professor Fernando o seguinte: professor, qual é o verdadeiro motivo da guerra entre Rússia e Ucrânia? Pois é, Renata, muito obrigado, né, pela sua participação. Vamos lá. Já ouviu aquele ditado, existe a sua verdade, a minha verdade e a verdade? Pois é, a mesma coisa acontece, né, no caso de conflitos entre as nações. Porque você vai ter tanto, né, o lado ucraniano como o lado russo, das motivações, né, das justificativas para o processo. Tá? Lembrando que, no caso, né, como é uma invasão russa à Ucrânia, a gente tem que levar a perspectiva russa, né, do que leva a Rússia a invadir a Ucrânia. Tá? E aí você vai ver que, né, a Rússia ela é, né, um sistema, né, um sistema político, né, que é chamado de, né, plutocracia, né, porque você tem uma liderança, que é o Putin, que vai se alternando no poder, porque a Rússia é uma república parlamentarista, então ela tem um presidente e tem um primeiro-ministro. E ali, então, quando ele pode ser primeiro-ministro, ok, aí ele não pode mais se candidatar a primeiro-ministro, ele se candidata a presidente, ele vai se mantendo no poder, se revezando entre entre esses dois cargos dentro da República, né, russa, né, dentro da Federação Russa. E aí o que acontece? Ali, né, você tem que pensar todo o processo histórico que envolve as duas nações, de formação. As terras ucranianas são as terras mais férteis da região, né, existe um componente étnico, né, porque são eslavos, os russos e os ucranianos, processos de dominação de territórios que vão desde a época do Império Russo, dos czares, e passa pela União Soviética.
E aí, quando chega agora nesse momento, né, do pós-União Soviética, né, do pós-Guerra Fria, você vem lá na época da Guerra Fria, no finalzinho, né, da União Soviética, você tem um acordo, né, de que a OTAN, que é a organização militar dos países, né, capitalistas da parte norte do globo, ela, né, essa organização ela não iria se expandir, até porque, né, se você pensar no contexto de pós-Guerra Fria, ela não tinha necessidade de existir mais, porque ela tinha necessidade enquanto havia uma bipolaridade ideológica. Não tendo mais essa bipolaridade ideológica, não deveria haver mais essa organização. Só que ela se manteve e ela passa, né, a se expandir em direção ao território russo. Então, essa é a principal justificativa dada pela Rússia para invadir a Ucrânia, porque no momento em que a Ucrânia começa, né, a ter um governo que é anti-russo, né, um governo que tem um discurso, né, de isolamento da Rússia e aproximação com a União Europeia, e na sequência, né, você tem esse mesmo governo tratando de se aliar à OTAN, isso significa uma ameaça, né, dentro do contexto geopolítico das grandes potências para o governo da Rússia, porque mesmo após a Guerra Fria, existe ainda, né, uma bipolarização de comando regionais entre Rússia e Estados Unidos, e aí você tem um novo espectro, que é o espectro chinês ali, né, e essa disputa comercial entre os Estados Unidos e a China. Então, nesse jogo de xadrez que vai se movimentando a geopolítica mundial do início do século XXI, ali naquele momento a Rússia está dando um recado muito mais para outras nações do que para a Ucrânia em si, né, de que ela não está, né, satisfeita com essa movimentação, né, da União Europeia e da OTAN próxima ao seu território, né, às suas fronteiras. E aí seria essa a justificativa do lado russo, tá? A Ucrânia a gente não vai poder falar muito porque ela foi invadida, né? Então ela não tem uma justificativa para estar na guerra, ela está defendendo seu território. Ok, obrigado, viu, Renata, pela participação. Um abraço para você e faz isso mesmo. Pintou dúvida? Manda aqui para a gente. Bom, professor Felipe, Mahatma Gandhi era um praticante de yoga? Uma pergunta interessante. No início da aula a gente comentou brevemente alguma coisa sobre o Gandhi e é legal que ele dá um destaque justamente para essa parte prática, não só no sentido de exercitar o corpo, mas o quanto a gente pode ser uma ferramenta para a transformação. Pensando nesse arcabouço tanto ético quanto político, o Gandhi teve um papel fundamental, né, na independência da Índia. E ele é uma personalidade bem característica do que a gente chama de Karma Yoga, que é essa parte mais prática do yoga, né? Essa doação. E aí a gente tem várias possibilidades que o yoga se desdobra, né? Por exemplo, a Bhakti Yoga, que é essa parte da devoção, dessa doação, que é algo típico do Gandhi também, né? Que é alguém que se privou de muito pessoalmente falando, em prol de algo mais amplo, e que no final das contas isso não representa um sofrimento. É uma união, uma percepção, né? Yoga etimologicamente até justamente isso, união, né? com o sagrado e etc. É essa percepção de que a gente une uma coisa só. Então esse trabalho de doação, de se colocar, de se doar na prática para transformar algo para o coletivo, é sempre algo a ser realizado nesse sentido. Bom, agora, professor Fernando, de onde se originou o conceito de terrorismo contemporâneo? Bom, ele se origina, né, principalmente da questão de como que vai variar, né, porque você vai ter que pensar que tipo, né, de grupo está promovendo essas ações que são consideradas terroristas, tá? Mas o terrorismo contemporâneo ele tem a ideia, né, existe uma organização do mundo e existe quem está contestando essa organização. Então, né, o terrorismo contemporâneo ele é justamente os grupos que estão contestando essa organização. E essa contestação ela pode ser política, ela pode ser religiosa, né, ela pode ser econômica. Então, vai variar aí conforme a justificativa da ação, né? Por que você está promovendo essa ação? Bom, agora, professor Felipe, última pergunta em 1 minuto. Existe um estado de iluminação a ser alcançado através da prática do yoga?
É um conceito que existe quando a gente fala de yoga, né? Também no budismo, por exemplo, a gente só talvez tem que desmistificar um pouco, né, a ideia. A gente talvez cristalizou justamente essa ideia do orientalismo, de ver essa tradição oriental como excêntrica e tudo mais, como a gente abordou na aula. Essa ideia de iluminação não é que a gente alcança um estado definitivo onde tudo passa a ter clareza para nós. É realmente a gente conseguir distinguir entre o que é real e irreal, ilusório, condiciona as nossas ações e gera mais sofrimento. Às vezes são esses lampejos, esses momentos onde a gente se dedica a nós mesmos. E aí a prática física, a prática meditativa, todo esse pacote completo que a gente tem no yoga e também no budismo, a gente vai ter então, por exemplo, esse conceito de iluminação, que é uma tradição muito mais comum ao Oriente, né? Que a gente tem uma tradição pensando numa questão espiritual e religiosa, as religiões de revelação, né, onde essa verdade nos é dada. E lá é muito mais comum esse tipo de vertente onde a verdade ela é alcançada individualmente. Então, por isso esse processo sobre si mesmo e a presença desse tipo de conceito tanto no yoga quanto no budismo. Ok, professores. Bom, e o Tira Dúvidas de Ciências Humanas fica por aqui. Mas todo o nosso conteúdo você, claro, confere pelo aplicativo Conexão Escola 3.0, que é gratuito e não consome os dados da sua internet. Ou através do site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E não se esqueça de votar na nossa enquete no canal da Rede Minas no YouTube. Relembrando, youtube.com/redeminas. Professor Fernando e professor Felipe, obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado a vocês. Bom, eu agradeço também ao Gilbert, a Flaviane e a Mariana, os nossos intérpretes de Libras. E em especial, eu agradeço a você pela companhia. A gente volta amanhã com o Tira Dúvidas de Matemática, ao vivo, às 11h15. Para você um grande abraço e até lá.